superar dificuldades gigantescas. Ainda assim, essa pessoa também passa por momentos difíceis e muitas vezes você só não está vendo, né? Você não está vendo ela chorar, você não está vendo ela explodir, você não está vendo essa pessoa chorar em posição fetal, né? Mas de verdade não significa que ela não esteja sofrendo. E aí eu quero contar duas histórias para vocês. Uma é da Maria. A Maria é auxiliar de limpeza. A Maria é mãe solo e sempre foi muito dedicada ao serviço. Ela sempre foi reconhecida pelo cuidado com os pacientes e pela disposição dela. De repente, a Maria começou a faltar mais. Ela dizia que estava sempre com dor de cabeça, muito cansada. No refeitório, a Maria começou a sentar sozinha. Alguns colegas pensavam que ela só estava de mau humor, TPM. Um dia, uma amiga perguntou: Maria, tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? E foi quando ela chorou muito e contou que estava se sentindo sozinha e sem esperança. E aquela conversa foi o começo para ela buscar uma ajuda. Então, aqui eu quero que vocês percebam que muitas vezes parece pouco, mas uma simples pergunta, um simples interesse, uma simples atenção pode fazer com que alguém procure ajuda, né? Sinta que não está sozinha. O João é um técnico de manutenção e as pessoas têm dito que o João, ele não é mais o mesmo, não. Porque ele sempre foi visto como o piadista da equipe. Fazia todo mundo rir no café, topava hora extra sem reclamar. Mas nos últimos meses, o João começou a chegar calado, a evitar conversar, vivia com o celular na mão, olhando para baixo. Alguns colegas achavam que ele estava meio de marra ou que fosse cansaço. Um dia o João faltou no trabalho sem avisar, uma coisa que ele nunca fazia. E depois ele contou que estava passando por uma tristeza tão grande que ele pensava em desistir de tudo. Aqui eu quero que vocês percebam, mais uma vez, que muitas vezes quem parece extremamente forte também está sofrendo e os sinais, eles estão lá, mas eles passam despercebidos se a gente não é capaz de se aproximar além dessa coisa do falar sobre trabalho, né? Quando a gente não pergunta como realmente essa pessoa está fora dali. O que acontece com o João e com a Maria é o que acontece com muitos de nós, né? Que cresceram ouvindo uma frase, e se bobear, vocês também reproduzem isso por aí, com filhos, principalmente com crianças, que é para de frescura, engole o choro, né? A gente associa muito as emoções como sinal de fraqueza. Então, nessa sociedade, os homens, eles não podem, não é permitido a eles ter medo e ficar triste. É como se isso não combinasse com masculinidade. E às mulheres não é permitido sentir raiva, porque elas são tidas como loucas, né? Estão sempre na TPM, por aí vai. Quando, de verdade, todos nós, seres humanos, temos essas emoções, essas 4 emoções estão em cada um de nós, todas as pessoas dessa sala, todas as pessoas que estão aqui assistindo, em mim também. Então, medo, tristeza, raiva, alegria, que são as 4 emoções aí principais. Não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente. Todas as pessoas têm essas emoções. O que nos diferencia é a forma como a gente vai lidar com essas emoções. Então, eu posso sentir uma raiva muito grande e posso bater em alguém. Ou eu posso ter uma raiva muito grande e me afastar e falar, cara, preciso respirar, preciso dar uma volta aqui, preciso dar uma caminhada, não sei, fumar um cigarro, beber uma água, ir ao banheiro, respirar para conseguir controlar a minha raiva. Você tem pessoas que vão sentir tristeza, né? E com essa tristeza vão paralisar, vão ficar, por exemplo, adoecidas mesmo, né? Sem conseguir, sem ter vontade de comer, de tomar banho, né? Isso não é uma frescura. Essa pessoa não está fazendo isso porque ela é preguiçosa ou porque ela quer chamar a atenção. Imaginem vocês que quando a gente pensa numa tristeza profunda, que a gente vai chamar de depressão grave, não é aquela coisa que a gente fala assim, ai, hoje tô meio deprimida. Por quê? Ai, porque eu, sei lá, vi um filme muito triste e fiquei assim meio bad. Não, não é isso. Uma depressão mesmo é algo que se arrasta por semanas e por meses, né? Que vai prejudicar bastante a nossa vida.
tem um desequilíbrio químico no cérebro. Então, da mesma forma que você não chega para uma pessoa que tem diabetes e fala para essa pessoa assim: "Ai, credo, nossa, vai produzir a sua insulina". Você não fala isso para essa pessoa. Você entende que ela precisa da insulina para que o metabolismo dela possa se regular e ela possa viver bem com diabetes, né, que ela consiga controlar essa doença. A depressão é a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, um déficit, né, uma falta de serotonina, entre outras questões. Isso é químico, é da química cerebral. Isso pode ser genético ou pode ser por uma série de outros fatores, né, da vida dessa pessoa, do estilo de vida dela, mas não é por preguiça, né? E a gente tende a achar que é falta de força de vontade, que é falta de fé, que é falta de caráter, né? E é por isso que a gente vem reforçando muitas vezes e desde pequeno, essa coisa de que basta você querer para você estar bem, né. Então, se você não tá bem, você fica com vergonha, né. Você fala: "Pô, se estão dizendo que isso aí é só falta de força de vontade, eu não quero parecer preguiçosa, preguiçoso ou sei lá o quê, eu vou esconder esse negócio, né, deixa quieto, deixa pra lá, vou me distrair aqui, daqui a pouco passa". Só que a depressão grave mesmo, ela não passa, não é uma coisa que você vai fazer: "Ah, vou jogar um futebol com os meus amigos que eu adoro e vai passar". Não, você vai ter um momento ali de melhora, né, mas logo você vai voltar a se emburacar, digamos assim, tá. "Ah, eu vou beber uma cervejinha com os meus amigos no bar que passa". Então, não exatamente, você pode ter um alívio momentâneo ali, mas não significa que é como você, por exemplo, tá com muita fome, você acordou, não tomou café da manhã, não almoçou, aí chega tarde, você fala assim: "Vou comer um amendoinzinho". Vai matar sua fome? Não vai. Vai dar uma enganadinha nela, né, mas não vai ser suficiente. É a mesma coisa, tá. Então, gente, eu vou tentar fazer aqui uma metáfora que é o seguinte: o que que vocês estão vendo, dá pra ver aí que é uma parede, né. Dá pra ver que essa parede tá com um problema, não dá pra ver que essa parede tá com um problema? Sim. Não precisa ser nenhum grande especialista para olhar para essa parede e falar: "Cara, tem alguma coisa aí dentro que não tá bem", né. E aí, o que que acontece quando um cano estoura e a gente ignora, e a gente não dá bola? O que que acontece? Deixa eles responderem para mim, Alguém quer Sarinha, que responder? Alguém aqui vai responder. Alguém vai, não é possível. Nós somos... O que que acontece? Infiltração. Infiltração, a casa cai, aham, o mofo começa a ficar maior. uhum, exatamente. Olha só a próxima Falaram que se estiver dormindo, cai um pedaço do teto na cabeça da pessoa. essa eu ouvi um comentário de alguém que falou assim: "A casa cai". É exatamente isso, né, a casa cai e cai em cima da sua cabeça, o pior é isso, não é que cai quando você tá fora, porque a gente não tem como sair do nosso corpo, a gente não tem como sair da nossa mente, então a casa cai e cai em cima da sua cabeça, né, ou seja, o problema vai piorando cada vez mais. Então, ignorar nunca vai ser uma solução para as questões de saúde mental, nunca mesmo, nem para os casos de ansiedade, nem para os casos de medo, nem para os casos de tristeza, raiva, o que quer que seja. Ignorar, o problema piora. Da mesma forma que disfarçar também não vai resolver, né? Então, você estar mal, isso é algo que os homens conseguem fazer muito bem. Eles conseguem disfarçar muito bem, né, essas emoções. Você disfarçar porque porque não pega bem, né? E se isolar, que é um comportamento também, enquanto as mulheres vão falar, 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 buscar DR, buscar desabafo, porque foi assim que a gente aprendeu que funcionam as mulheres, né? Foi assim que a gente foi educada. Os homens, ao contrário, quando eles estão mal, quando eles estão com raiva, quando eles estão tristes, é muito comum que eles se isolem, né? Eu faço muito sessão para colaboradores e liderança sobre inteligência emocional, saúde mental, e os homens falam demais. Nossa, Natália, realmente, quando eu tô pé da vida, eu fico calado, eu fico quieto, eu vou ver televisão e não quero que ninguém fale comigo, né? Ou eu saio, tem muito esse movimento de querer ficar sozinho.
porque lidar com essa emoção é muito difícil e eu não quero que ninguém me veja fraquejando, assim, sabe? Eu não quero que ninguém me veja numa situação de vulnerabilidade, é, aquilo que é entendido como fraqueza, que na verdade não é. Mas então é isso, a gente ignorar não resolve, disfarçar não resolve, porque o problema vai piorar. O que resolve é pedir ajuda. E é entender que quando a gente está com uma dificuldade, a gente ou alguém com quem a gente convive, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um colega de trabalho, enfim, a única coisa que vai resolver vai ser pedir ajuda. Então, as pessoas que estão com uma questão importante de depressão, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um estresse crônico, elas não conseguem resolver sozinhas. Não existe resolver sozinho, né? A gente precisa de um outro para ajudar. E aí é como a gente pensar assim, cara, se uma máquina quebra, né, a não ser que você que você seja técnico em conserto, né, em manutenção dessa máquina, você vai precisar pedir uma ajuda. Então é reconhecer que tem um outro que pode ser um outro como um colega, que pode ser um psicólogo, que pode ser um médico, que pode ser uma esposa, enfim, alguém para quem você vai levantar a mão e falar: cara, deu ruim aqui, a casa vai cair, eu preciso de ajuda. Não vou conseguir sustentar essa casa sozinho, não, né? Isso não é um ato que demonstra fraqueza, pelo contrário, né? Que demonstra coragem. Isso aqui não é uma frase bonita, não, tá, gente? Parece, mas na verdade são vários estudos aí acadêmicos e científicos mostrando que o poder de falar, de conversar, é um remédio mesmo, assim. As pessoas que estão quase adoecendo ou que já estão adoecidas, ao conversar sobre essas emoções e sentir que estão sendo ouvidas, que estão sendo respeitadas, que estão sendo acolhidas, essas pessoas dizem sentir um alívio imediato e progressivo das sensações ruins. Tá? Então, raiva, medo, ansiedade, né, que é medo do futuro, tristeza, desesperança, desânimo, desmotivação, frustração, tudo isso, à medida que você vai falando e sente que tem alguém te escutando, de fato, pode melhorar a, a química do teu cérebro, né? Assim, vai fazendo com que você sinta que tem alguém em quem você pode confiar e, portanto, vale a pena passar por esse sofrimento e superá-lo, né? Só que aí a gente começa a entrar num campo um pouco mais complicado, que é assim, como é que a gente faz para reconhecer as emoções e dar espaço para elas e não reprimir essas emoções? Sendo que a gente, muitas vezes, não teve isso. A gente não aprendeu isso dentro da nossa família, não aprendeu na escola, não aprendeu em nenhum lugar, né? Eu brinco sempre que eu sou psicanalista também, então eu atendo, né, pacientes. E é muito comum que os homens falem assim, ó, você pergunta para um homem, você fala, como é que você está se sentindo, né? O que você está sentindo? E aí o homem fala assim, ai, não sei, eu tô com um troço aqui. Troço? O que é troço, né? Como que é o nome dessa emoção? E aí fica um silêncio. Quando você pergunta para uma mulher, o que você está sentindo? Você pode esperar 1 hora de consulta que você não vai nem precisar falar, que ela vai falar sozinha, né? Ela vai falar o que ela está sentindo, onde é que dói no corpo dela, em que momentos ela se sente mais assim ou menos assim. Ai, Natália, significa então que as mulheres são melhores que os homens? Não, não é sobre isso. É que a gente foi mais, de novo, educada para falar, reconhecer as emoções. Vocês, muitas vezes, por uma questão social, foram treinados para serem mais práticos. Então, por exemplo, diante de um problema, de alguma coisa, né, assim, que aconteça, qual que é o foco de vocês? Como resolver um problema? Como é que eu vou dar soluções para resolver um problema, né? Então, para vocês pode ser mais difícil reconhecer essa emoção em vocês e mais do que tudo, acolher a emoção da outra pessoa. Porque vem como uma batata quente, né? Alguém vem te trazer um problema, e aí você fala: Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Esse meu amigo tá aqui desabafando que ele tá sem dinheiro, que ele brigou com a mulher, que o filho tá no hospital. O que eu vou fazer com essa batata quente? E aí provavelmente o seu ímpeto seja de querer resolver. O que eu posso resolver para você, né? Quando simplesmente dizer: Putz, cara, que difícil. Pô, foda, hein? Difícil, mas tô aqui, a hora que você quiser conversar, eu tô aqui.
E reconhecer que isto já é ajudar, né? Muito. Isto já é ajudar muito. Mas então, vamos pensar, como é que a gente reconhece as nossas emoções? Toda emoção, antes de qualquer coisa, ela se manifesta no nosso corpo. Como assim, Natália? Então, começa a pensar. Tem alguém falando? Acho que alguém foi fazer uma pergunta. Foi aí? Não, né, Sarinha? Senão que eu Então, tô vendo aqui. tá bom. Então, olha só, uma dica para vocês. Vamos começar de cima para baixo. As sensações físicas estão muito atreladas às nossas emoções. E é fundamental que a gente perceba quando está sentindo elas. Todas as emoções relacionadas à raiva, né, frustração, raiva, irritação, são sensações que a gente sente no corpo normalmente, do meio aqui do peito para cima. Então, tem gente que vai sentir uma enxaqueca muito forte, tem gente que vai sentir um calor muito forte, uma coceira, tem gente que fica cheio de dermatite, coceira aqui, tem gente que fica com o rosto vermelho. Vocês estão se reconhecendo? Fica com o rosto vermelho. Aqui eles estão. Faz sentido para vocês? Outra Faz. coisa, tensão muscular aqui, ó, no pescoço e no ombro. Me sinto sobrecarregada. Chama o caminhão. Chama o caminhão, está pegando. Eles falou que estão tudo travado. Isso. Então, ó, olha só. Emoção de raiva, tá? De tensão, de preocupação, acontece daqui para cima. É aquela enxaqueca que não passa. É você perceber que você dormiu e ficou batendo os dentes, aí você acorda com uma dor aqui, ó, no maxilar e no ouvido. Estão se identificando, né? É o torcicolo. Essa é a tensão de quem tá com raiva ou quem sente que está sobrecarregado. Eu estou carregando muito peso. O nosso corpo literalmente se manifesta assim. Outras pessoas, especialmente se você for uma pessoa de pele muito clara, isso é nítido, pessoas de pele muito clara. Você vai ter manchas vermelhas no pescoço e na bochecha. Sabe quando a gente vê um gringão, correndo, fazendo uma atividade física e ele fica vermelho? A gente sente essa emoção de calor aqui, de suor, de calor, tá bom? Então comecem a perceber que isso está ligado à raiva e à frustração e à sobrecarga. Outra emoção, tristeza. Quando a gente sente tristeza, é muito comum que as pessoas refiram uma coisa que tá aqui, ó. Eu não sei o quanto que vocês me enxergam, mas tá aqui, esse centro do peito, tá? Então a pessoa sente uma pontada no peito, no coração, né? Ela tem uma vontade de ficar mais encolhida, né? Mais reservada. Ela sente que ela tá com a energia muito baixa, né? Assim, uma coisa de, nossa, eu dormi, sei lá, 8 horas, a minha noite foi uma boa noite de sono, mas eu tô sempre tão derrubada, eu não tenho energia para nada, nem para as coisas que eu gostava muito de fazer. Eu tenho vontade só de ficar na minha cama, meio encolhidinho, assim. Então, a tristeza, essas sensações que não necessariamente são uma depressão, mas que a gente precisa tomar cuidado para não se tornar uma depressão, são além do choro fácil, por exemplo, é essa pressão no peito, essa pressão, essa dor, isso que algumas pessoas, uns homens, vão chamar de um troço no peito. O nome desse troço é tristeza, é angústia, tá bom? Quando a gente vai falar de medo, e aí lembra que a ansiedade é medo do futuro, o medo vai se manifestar na nossa barriga. Como assim, Natália? O medo, pensa aqui nessa região onde está o seu estômago, onde você vai ter gastrite. Sabe aquela pontada no estômago que você tem? É onde você vai ter desarranjos intestinais. Ou para um lado, ou para frequentemente ter, por exemplo, diarreia. É comum, por exemplo, que alguém, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, antes de uma entrevista de emprego, a pessoa tem uma diarreia, tá? Ela está com medo, ela está ansiosa. Ou então o oposto, você vai ter pessoas que vão ter prisão de ventre, mas o medo, a emoção do medo está no seu aparelho digestivo. Comece a reparar. Quando você se apaixona ou vai encontrar alguém, a gente fala que está com frio na barriga, não é? Um frio na barriga? Essa é a emoção do medo. Eu estou com medo. Será que ele vai mesmo para esse encontro? Será que ela vai? Será que vai gostar de mim? Você está num primeiro date e tal. É aquela sensação na barriga, tá bom?
geralmente ela é associada a medo e ansiedade. Quem também frequentemente tem a mão tá suando, sua frio, suor frio, ansiedade também, tá bom? Por que que isso é importante? Porque reprimir a emoção a gente já sabe que é como esconder uma infiltração, não vai adiantar, não vai ser produtivo. Na hora ali, você pode achar que se deu bem, mas a longo prazo isso não vai ser bom para você. Então, o que que você faz com isso, né? Quando você é capaz de reconhecer que com frequência você sente, por exemplo, essa gastrite, né? Ou essa dor de barriga quando você vai atender um cliente novo, ou quando você toma um feedback negativo e tudo mais, você pode primeiro identificar e falar: bom, tem alguma coisa acontecendo na minha barriga, acho que eu tô ansioso. Ansiedade é medo do futuro, né? Bom, eu tô com medo. Tá, por que que eu tô com medo? Aí você vai começar a fazer esse exercício, dar espaço para suas emoções. Eu vou mudar aqui a minha tela. Então é o seguinte: identifiquei onde é que está a emoção no meu corpo e como é que ela se manifesta. É uma coceira? É um pé que não para de tremer quando eu estou me sentindo dessa ou daquela forma? Beleza. O que que eu estou sentindo enquanto eu estou tendo essa emoção? Ah, eu estou com medo porque eu acho que, sei lá, eu acho que vou ser demitido, por exemplo, tá? E aí, ao invés de ignorar isso, é conversar com isso. Tá, eu tô com medo de ser demitido. O que que pode acontecer? O que que eu posso fazer diante desse medo, né? Então eu tô tomando um feedback negativo e dentro de mim eu tô assim, cara, eu vou ser mandada embora, eu vou ser mandada embora, eu vou ser mandada embora. Eu posso perguntar, né? Como, para a pessoa que tá me dando esse feedback negativo, né? Como eu posso melhorar o meu trabalho? Como você vê que eu posso me desenvolver aqui? Você vai dar uma oportunidade para a pessoa de mostrar que você está interessado em evoluir. Ou ainda que seja o caso de você ser demitido, tá? Cara, isso é você começar a conversar, tentar trazer o racional, né? A minha vida vai acabar porque eu fui demitido? Não. Vai me trazer problemas? Ih, vai me trazer problemas, né? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou sustentar minha família? Tá. Beleza, mas esse é o único emprego que existe? Não, existem outros empregos. O que eu preciso fazer? Você começa a tentar se afastar da emoção de uma forma racional. Porque se você ficar tomado por essa emoção, você vai paralisar. E aí sim, esse problema vai ser muito maior. Então, se eu tô com raiva, não vou nem falar de trabalho, vou falar de outra coisa aqui. Então, eu tô com raiva porque minha mãe me atazana. Minha mãe me pede para fazer um monte de coisa, eu tô me sentindo sobrecarregado, os meus irmãos não fazem nada. O que que essa raiva está me dizendo? Está me dizendo que eu me sinto sobrecarregado. Qual é a minha necessidade aqui? A minha necessidade é de pôr um limite e de pedir ajuda. Então eu posso efetivamente fazer alguma coisa nesse sentido. Olha só, irmãos, cara, não tá dando, tô sobrecarregado, sobrecarregada aqui. Eu preciso que a gente redistribua aí esse negócio para cuidar da mamãe e do papai, ou seja lá de quem for, né? Então, é você começar a conversar com essa emoção. Normalmente, o que que a gente faz? Tô com raiva, né? Vou anestesiar essa raiva de alguma forma. Então, ou eu vou dar umas patadas em alguém para essa raiva me aliviar aqui dentro, que tá muito forte o que eu tô sentindo, ou eu vou tomar um goró para anestesiar o que eu tô sentindo. Não adianta, passa o efeito do goró, a raiva continua lá, a tristeza continua lá, a emoção continua lá. Você só deu uma breve anestesiada, né? Quando você começa a conversar com essa emoção, é que você pode sair dela, é que você pode ter o controle dela, né? E aí pensar, beleza, então eu tô pensando tudo isso. Como que costuma ser a minha reação quando eu tô com essa emoção? Então, quando eu tô com essa emoção de raiva, como é que eu costumo reagir? Ah, eu costumo ser agressivo com as pessoas, ou eu costumo me isolar, ou eu costumo ir buscar uma atividade física que descarregue, assim, essa emoção. É a partir disso que você vai conversando com essa emoção e controlando ela, entendendo que formas existem de não deixar que essa infiltração faça a casa cair, digamos assim, tá? Então, alguns sinais de alerta que a gente vai percebendo que você ou a pessoa que convive com você não está conseguindo fazer esse diálogo com a emoção, reconhecer que pensamentos vêm à tona, reconhecer que forma que eu reajo a uma emoção, né? Como que a gente vai perceber isso? Que aí já são sinais bem importantes, tá?
Quando essa pessoa, lembra do João e da Maria do começo da nossa conversa? Tem uma mudança brusca de comportamento ou de humor. Então, é alguém que começa, por exemplo, a se isolar, que começa a evitar situações sociais, né? É o cafezinho ali com a turma, não quer mais participar. Era um happy hour, não quer mais participar. Sei lá, festa de amigo oculto, não sei se vocês têm isso aí, amigo secreto. Não quero fazer parte, né? Então, tem um movimento não só de tristeza, mas de afastamento também, tá? Ou uma irritação constante. É aquela pessoa que, cara, nada tá bom. E não é 1, 2, 3 dias. Nada tá bom por semanas, né? Então, assim, é a pessoa que tá reclamando de tudo. Ela reclama do ônibus, do motorista do ônibus, ela reclama do filho, ela reclama da chefe do trabalho, ela reclama do marido, tudo tá uma porcaria. Isso não é normal. A gente naturaliza, mas não é normal. Essa pessoa não está bem, né? Muitas vezes, a depressão, por exemplo, ela não é diagnosticada. Uma vez eu conversando com um médico, né, por conta de uma paciente, porque essa paciente não se via em depressão, porque ela falava, eu não choro. E aí a gente conversava com ela e falava, mas não é sobre chorar. Você tá o tempo inteiro absolutamente irritada. Você vive dizendo coisas do tipo, a vida é uma merda, sabe? Eu odeio o meu trabalho, eu não aguento os meus filhos. Isso não é normal, sabe, gente? Então, assim, quando tá tudo cinza, tudo contaminado desse jeito, pode ser sim um sinal de depressão, não é só estar chorando. Então, quando a gente tá ou comendo muito mais, ou comendo, não tendo vontade de comer, comendo muito menos, perdendo peso, tá? Alterações aí no apetite, no sono também. Então, agora para mim, o meu normal, porque aí não é se comparar com o outro, tá bom? É se comparar com a sua história. Então, não é porque o fulano que trabalha com você precisa de 4 horas de sono, que ele fica ótimo, que você precisa ficar bem com 4 horas de sono. Não é isso. Mas digamos que o seu normal seja 6 horas de sono, né? E a partir de agora, você toda noite tem insônia. 3 vezes por semana você tem insônia, acorda de madrugada. Aflito, aflita. Ou antes você dormia 6 horas, agora você está dormindo 8 horas. Todo dia você perde a hora. Não era uma coisa que acontecia com você, né? E aí você tá faltando muito, você tá atrasando muito, e aí você antes, sei lá, você era uma pessoa que gostava de tomar um banho de manhã, um banho à noite quando chega em casa. Agora você tá passando 2 dias sem tomar banho, né? Não quer mais fazer a barba, não liga mais de fazer a barba. Não quer mais cortar o cabelo, tá? Vindo com uma roupa que, sabe, uma roupa que você nem liga se tá cheirosa, se tá limpa, se não tá, meio que vai indo de qualquer jeito, sabe? E perder interesse por coisas que antes você gostava. Isso são sinais aí de alerta, tá? Aí, então, sinais de que a coisa está se agravando, né? Então, ali era um sinal amarelo, aqui já começa a ser um sinal vermelho, tá? Então, reclama muito de cansaço, de dores no corpo, de insônia, né? Uma pessoa que sente, a palavra que vem é assim, ó. Eles falam assim, ai, doutora, parece que eu fui atropelada por um caminhão todo dia. Eu sinto o meu corpo quebrado, tô quebrado, não tenho força, não tenho ânimo para nada, né? Tudo dói. Aí você vai conversar com essa pessoa, é a pessoa que tá tomando todo dia um remédio para dor de cabeça, um remédio para gastrite, um remédio para dor nas costas, assim, tá cheio de remédio para anestesiar um problema que muitas vezes é emocional, né? O corpo da gente, quando a gente não escuta as emoções, o corpo da gente grita as emoções. Ele adoece a gente para falar, para, né? Para olhar para o que está acontecendo. É sempre assim, tá bom? A gente só não se dá conta. A gente vai se dar conta depois que a coisa já pipocou lá na frente. Então, como eu disse para vocês, uma irritação constante que não tem um motivo claro. Não é assim, eu tô muito irritada com meu marido porque sei lá, porque ele não ajuda aqui, não contribui, não faz as coisas aqui em casa, as tarefas de casa, né? Porque ele pegou o nosso dinheiro e gastou com bets, sei lá eu, tá? Então, assim, não é uma irritação que tem um motivo claro. É quando tudo tá contaminado. Quando você começa a ter muita dificuldade de se concentrar,
você começa a esquecer muito as coisas. Então, vem uma sensação de que você está sempre meio distraído ou meio preguiçoso. As pessoas começam a perceber erros de trabalho. Isso é um momento em que acontecem muitos acidentes de trabalho, tá? Então, quem trabalha, e eu tô falando isso porque eu tive um caso também bem importante numa indústria que um colaborador de muitos e muitos anos, extremamente expert na área dele, né? Deprimiu, não contou para ninguém, nem para a esposa, tá? E, enfim, estava tomando medicação escondido e tudo mais. Ele trabalhava com um maquinário, houve um acidente fatal, tá? E depois a gente, a equipe de RH e tudo mais, foi investigar e descobriu que ele estava com uma depressão, tinha uma profunda vergonha de contar para as pessoas isso. E começou a cometer erros assim sequenciais, que eram erros muito básicos que ele jamais cometeria, que não era sobre a competência dele, mas era sobre ele não estar num bom estado emocional, né? Que infelizmente levou a vida dele, tá? Que foi uma coisa muito dolorosa, muito difícil mesmo. Então, para além disso, pessoas, a gente não costuma levar a sério, né? Quando as pessoas vão falando coisas do tipo, ai, minha vida não vale mais nada, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, as coisas não vão melhorar, eu quero desaparecer, né? Levem a sério. Então, assim, tem uma faixa etária que não se leva a sério, que são os adolescentes, né? E são eles que estão chegando aos 20 anos e mais cometendo suicídio. Porque a gente acha que, isso é da fase, né? Uma fase chata, vai passar e tudo mais. E às vezes é algo que eles estão realmente sofrendo ali em silêncio. Então, como eu disse para vocês, a gente já sabe que a conversa ela vai ajudar demais. Tem algumas pesquisas dizendo que você dá 5 minutos de atenção, 7 minutos de atenção para alguém, ouvir essa pessoa realmente, sem estar com a cara no celular, né, mexendo em outra coisa, mas dando essa escuta, né, são capazes de salvar vidas. Então, como que a gente puxa essa conversa? É tão simples quanto virar para uma pessoa e falar: Nossa, eu tenho achado você diferente. Você tá bem? Você tá bem de verdade, né? Dar a oportunidade para que a pessoa se sinta segura e perceba que tem alguém se importando com ela. Porque só de você olhar para alguém e falar: Você tá bem mesmo? Essa pessoa pode simplesmente falar: Caramba, alguém me viu. Alguém percebeu, né? Eu tô num sentimento de profunda solidão, mas alguém reparou que eu não estava bem. Me deu esse tempo de escuta. E uma escuta, você não precisa resolver a vida da pessoa, não é sobre resolver a vida dela, né? Mas é sobre você, de novo, não julgar, não dizer que o que ela tá passando é uma frescura, não competir com ela, né? Então, assim. Por exemplo, alguém chega falando assim: eu descobri um mioma no meu útero e, nossa, tô arrasada, tô chateada. Aí, tô falando isso porque já aconteceu isso na minha frente, já vi numa empresa, num momento de desabafo, uma pessoa falar: tô muito preocupada, não tô bem, tô com um mioma, né, no meu útero e tal. A outra vira e fala assim: mas isso aí não é nada, eu já tive câncer de mama e, ó, tá aqui, superei. Quer dizer, ela invalidou completamente a dor dessa outra pessoa numa competição ali, sem perceber, né? Quer dizer, eu tive câncer de mama, então se eu passei, você vai passar também. Não, cada dor é uma dor, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, simplesmente dizer, olha, eu sinto muito. Às vezes você não sabe o que dizer para a pessoa. Não tem problema. Você fala para ela assim: Nossa, fulano, eu não sei nem o que te dizer, mas eu tô aqui. Quando você precisar conversar, eu tô aqui. Acabou. Parece pouco, mas não é, né? Então, estar presente é super importante. Então, se você é uma pessoa que sente que não tem uma rede de apoio, é realmente parar e refletir. Caramba, será que eu não tenho uma pessoa em quem eu posso, se eu já não tenho um vínculo de confiança, que eu possa construir esse vínculo de confiança, né? Um irmão, um amigo, uma liderança. Às vezes, já vi isso também muito, às vezes a pessoa sente que não tem esse apoio numa rede familiar. E de repente tem uma liderança que não é aquela liderança direta dela, mas é uma outra liderança que você considera que puta, é uma pessoa tão legal, tão empática, né? Procura essa pessoa como se ela fosse um mentor, sabe? Como se ela fosse um conselheiro, um mentor. É alguém que não é o seu líder direto, mas fala, putz, cara,
a gente, né, nem é amigo, eu nem trabalho para você, mas você é uma pessoa que eu admiro e eu queria muito pedir uma opinião, pedir um conselho, né? Se ainda assim não for possível, a Sarinha colocou no início dessa apresentação e vai falar para vocês de novo da Lorena, que está aqui com a gente também, que é psicóloga da empresa e que pode ajudar vocês a fazer um acolhimento, né? Vocês ou a outra pessoa que chegou pedindo ajuda para você, a dar esse acolhimento mais emergencial e encaminhar aí para psicólogos de convênios, né? Que estejam do convênio de vocês. E é uma emergência, não conseguiu falar com a Lorena. Gente, o CVV é um canal que qualquer pessoa pode ligar. É um canal 24 horas. Você disca 188 e vão ter pessoas lá que você pode desabafar, que podem escutar, né? Então, se você estiver numa situação dessa de desespero ou alguém de fato, esse canal funciona e funciona muito. Não teriam instituído um canal 24 horas, né, público, se ele não tivesse uma eficácia a ponto de fazer com que as pessoas não cometessem um ato de desespero. Tá? Então, realmente falar e receber esse apoio é fundamental e ajuda mesmo. Então, entender quem que pode ser essa rede de apoio na sua vida, né? Porque a vida sempre vai ser a melhor escolha e sempre dá para pedir ajuda, né? Se não ajuda para alguém do teu núcleo familiar, entre amigos, se não dá na empresa, sempre dá para pedir ajuda. Eu perdi 2 pessoas que trabalharam comigo em diferentes momentos da minha carreira. Uma das pessoas era uma designer que trabalhava comigo quando eu era repórter da Globo. E foi muito triste, muito, muito, muito triste que a gente não tenha percebido que ela chegou a esse ponto. Era uma menina jovem, extremamente competente. E acreditem vocês ou não, a outra pessoa que eu perdi em 2022 era um psicólogo. Era um psicólogo, um homem gay. E também foi, assim, devastador. Então, de verdade, era uma pessoa extremamente alegre, era aquele que fazia piada e todo mundo ria, né? E assim, talvez pela expectativa que se tinha dele, de que ele era sempre aquele alegre, né? Que estava sempre tirando todo mundo da depressão, tirando todo mundo da tristeza, faltou esse olhar, assim. E é uma dor muito profunda dos familiares, dos amigos, dos colegas. Então, realmente, assim, como conversar, pedir ajuda, né? Saber que existem outras pessoas que podem segurar a sua mão, podem evitar que as pessoas, enfim, façam escolhas muito tristes, assim, não só para si, mas para todo mundo que está no entorno. Então, eu queria dar também a oportunidade de vocês falarem, comentarem ou fazerem perguntas, e também para a Lorena. Lorena, eu sei que você está aqui. Se você quiser fazer algum comentário, fique super à vontade. Obrigada aí pelo espaço, Nath. Só reforçando mesmo, assim, tudo que você trouxe, né? É muito importante a gente ter um espaço para poder trazer, para poder compartilhar, né, sobre isso. Acho que não somente em setembro, né, mas em todos os meses aí do ano, né, todos os dias. Acho que é muito importante. E reforçar mesmo, né? Assim, a gente, enquanto empresa, se preocupa muito, né, com a saúde, não só física, mas como mental também, das pessoas que estão aqui conosco, que são a parte mais importante aqui da empresa, né? E conforme está aí para vocês também, pessoal, que precisar de suporte, de apoio, eu fico aqui disponível também. Né? Então, é só para reforçar mesmo, deixar vocês trazerem aí alguns comentários, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade aí, que a gente está aqui hoje com o intuito de ouvir mesmo, de estar presente aqui para vocês. Obrigada, Lorena. Eu queria só fazer um comentário também, né, que minha mãe é psicóloga. E quando eu era criança, eu tenho 39 anos, né? Então, assim, na época que eu era criança, 30 anos atrás, vai, para nem ir mais longe, eu me lembro que na minha própria família, as pessoas falavam que a minha mãe trabalhava com louco.
psicólogo significava trabalhar com louco. E é muito interessante ver hoje, né, porque o que é louco? O que é loucura? Porque o Brasil é campeão mundial em diagnóstico de depressão e ansiedade. Uma em cada 4 pessoas que vocês conhecem, que tá aí na sala de vocês e na vida de vocês, vai ter esse diagnóstico, ou depressão ou ansiedade. É muito louco, não é? Não tem muito louco no mundo? Fala pra mim, não é? Então, não é aquele louco que você acha que tá num hospício. Não está entre nós. Que loucura é essa? Para mim, loucura é a gente ainda achar que esse é um diagnóstico que está longe da gente, porque está tão perto, né? E isso não significa que as pessoas não tenham, não sejam competentes, que elas não sejam bons maridos, boas filhas, bons profissionais, não tem nada a ver com isso, né? Então, quanto mais a gente reforçar essa ideia de loucura, mais a gente vai entrar num estigma, assim, num estigma, num preconceito, né, na discriminação. E não tem isso, gente. Estatisticamente é impossível chamar de loucura. Se uma em cada 4 brasileiros tem esse diagnóstico, não dá para chamar de loucura, né? Você falasse assim, ah, não, são 5% da população. Vá lá, mas não faz sentido, sabe? Então, acho que é essa a mensagem. Queria ouvir vocês aí, o que eu falei fez algum sentido? Ressoou para vocês? Eu vi que aquela hora das sensações físicas vocês se identificaram bastante. E aí, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Como sempre, pessoal muito tímido, mas fiquem à vontade, pessoal que está online aí também. Tô vendo algumas carinhas, Elisângela. Eu vi, ó, eu ouvi, vou comentar aqui, tá? Uma pessoa que disse: estou emocionada com a palestra, parece até que foi feita para mim. Infelizmente, esse suporte chegou a mim pelo lado negativo, né? E aí vocês acolheram ela aqui. Uma pessoa disse: a Lilian, bom dia, muito boa palestra, obrigada, Lilian. Bom dia, essa palestra foi muito edificante para mim. Sou autista nível 1 com TDAH e ainda desenvolvi um quadro grave de depressão. Samuel, que bom que você se sentiu acolhido aí, não deixe de buscar ajuda, se é que você já não tem um suporte profissional. Bom dia a todos, o Lucas. Quero compartilhar esse link, principalmente aos homens aqui presentes. Essa matéria me ajudou e tem me ajudado. E aí, homens com ansiedade, ele põe um link aqui relacionado à Bíblia também, a questão religiosa, que pode sim trazer bastante conforto, né, para as pessoas, seja lá qual for a sua fé. Depois acho que elas compartilham aí, né, o link para vocês. Mas, enfim, fico feliz, espero que vocês possam, a partir dessa conversa da gente, poder, de um jeito espontâneo mesmo, assim, sabe? De ser uma hora que você tá ali, sei lá, no fim do trabalho, vai pegar um ônibus com alguém, falar, e aí, cara, como é que você tá? Como é que tá a vida? Né? Só isso, gente, só isso. Sem perceber, você fala. Como é que tá a vida? Ah, os filhos estão bem, né? A mulher tá bem, a esposa tá bem, os pais começar a falar um pouquinho mais sobre essas questões pessoais, né? Não precisa ir direto perguntando como você está, como estão as suas emoções no momento, porque nem todo mundo vai receber bem, né? Muitas vezes, principalmente os homens, vão assustar, vão se fechar, pô, cara, o que é isso? O que você tá me perguntando de emoção aqui, né? E tal. Mas é isso, é só perguntar um pouquinho além. É isso, Nath. Muito obrigada. Acho que foi muito enriquecedor, né, gente? Vocês gostaram? Sim. Então é isso. Eu queria agradecer Obrigada. a participação de todos aqui presentes. Gente, quem quiser, quem precisar, souber de alguém que está precisando de ajuda, isso eu falo tanto para as 51 pessoas que estão aqui ativas, quanto para vocês, pode nos procurar, tá bom? A gente vai divulgar esse link, essa informação.
E a gente vai divulgar o número da Lorena. A Lorena é essa bonitona aqui, ó. Acredito que você já conheça ela. E aí ela vai dar os seguintes encaminhamentos, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada. E obrigada, Nath, Lorena. Agradeço a todos o apoio. Obrigada, gente. Bom Obrigada, trabalho e bom pessoal. dia para vocês. Obrigada, Nath. Obrigada, pessoal. Bom dia de trabalho.